Queridos, devido ao tempo, eu não vou ler tudo aquilo que eu planejei, que foi o capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Para não ficar extensa a nossa leitura e darmos mais prioridade à palavra, à ministração da palavra, eu vou ler não vou ler o texto todo, amém? Capítulo 3, verso de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifestada. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e então também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no meio do templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar. E foi e se deitou. Amém? Feche os olhos. Senhor, louvamos o teu nome, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estar diante do teu altar, na tua casa e diante da tua palavra, Pai. Precisamos, ó meu Deus, do Senhor, da ajuda do teu Espírito, para nos ensinar, nos instruir, e que tudo, Deus, venha do Senhor para o Senhor. Oramos, pedimos no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos hoje na nossa terceira ministração sobre o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, e nós falamos nas duas últimas ministrações. Na primeira pregação eu falei sobre Ana e as atitudes positivas que Ana teve quando ela estava no meio da sua aflição, né? No domingo passado eu preguei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, né? Eu falei dos benefícios de servir a Deus e dos malefícios de quem não serve ao Senhor. Hoje nós vamos, à luz desse texto que nós lemos, nós vamos analisar alguns pontos aqui de destaque do texto que lemos, e eu quero trazer para os irmãos duas alertas para a igreja diante do texto que nós lemos, e também no final da ministração mostrar para os irmãos o quanto é bom servir a Deus. Amém? Pois bem, deixa a sua Bíblia aberta, capítulo 3, verso 1, para nós irmos destrinchando o texto aqui, para entendermos o que Deus quer falar conosco. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Nós temos que lembrar que quando Ana teve o seu filho, ela tinha feito um voto que entregaria o filho aos cuidados do sacerdote. Então, com 3 anos de idade, o jovem Samuel, o menino Samuel, o muitíssimo menino Samuel, como diz a Bíblia, ele foi entregue aos cuidados do sacerdote. E o sacerdote cuidou dele desde os 3 anos de idade. E o texto diz que desde os 3 anos de idade que Samuel servia perante o Senhor. E aqui está dizendo no verso de número 1, nós podemos destacar duas coisas. Primeiro, o jovem Samuel, que de acordo com Flávio Joséfo, Samuel, ele teve o seu primeiro encontro com Deus, que é aqui no capítulo 3, ele tinha 12 anos de idade. Então, essa época aqui que nós lemos, que o texto está falando de uma época onde Samuel tinha 12 anos de idade, e com 12 anos de idade ele já teve a sua primeira experiência com Deus. Ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. A segunda coisa que nós vemos nesse texto aqui era concernente à palavra de Deus naquela época, né? Perceba que o texto diz assim: a palavra do Senhor era muito rara, a palavra do Senhor era muito escassa, era muito rara, era muito rala, era muito pouca,
pouco, né, naqueles dias. As visões não eram frequentes. O que significa dizer? Alguns estudiosos vão dizer que esse texto aqui significa que não havia profetas, não havia homens ou mulheres que buscassem a Deus e que Deus falasse com eles, né? Ou pelo menos de forma pública. Não havia quem clamasse a Deus, não havia quem buscasse ao Senhor. Então Samuel, ele estava vivendo no templo, né, servindo a Deus com 12 anos de idade, em um período onde Deus não falava mais, um período onde Deus não manifestava mais, não havia profetas. E os líderes religiosos desta época eram Ofni e Finéias, jovens completamente promíscuos, né, completamente distantes de Deus, né? E foi nesse período que Samuel, de escassez de palavra de Deus, de visão de Deus, é que Samuel vai ter o seu primeiro encontro com o Senhor. Verso 2, vamos ler. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, e ainda não se havendo apagado as lâmpadas de Deus, estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou. Como é que o Senhor chamou? Chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. E correndo ao sacerdote Eli, disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas o sacerdote disse: eu não te chamei, torna a deitar. E ele foi e deitou. Verso de número 6. Escute bem, Samuel, com 12 anos de idade, ele servia ao Senhor, estava na casa do Senhor, e com 12 anos de idade, ele teve a sua primeira experiência com Deus, o próprio Deus chamando Samuel. E Samuel, ele se levanta, na hora que ele escuta falar o seu nome, chamar o seu nome, ele já grita: eis-me aqui, Senhor, e corre até o sacerdote Eli. Por quê? Porque o texto vai nos mostrar que eles estavam já dormindo. E nesse momento que ele estava dormindo, junto com o sacerdote, quando Deus fala com Samuel, ele pensa que é o sacerdote que está chamando ele. É por isso que ele se prontifica e vai até o sacerdote para ver o que o sacerdote estava precisando. Então, nesses versículos que nós lemos, nós podemos observar aqui 3 fatos. Primeiro, a velhice do sacerdote. Os irmãos vão perceber que no verso de número 2 o texto está dizendo que ele já estava com os seus olhos apagando ou escurecendo, né? Ele já não podia ver direito. E por que o texto fala sobre o sacerdote não podendo ver direito? Fala de 2 coisas. Primeiro, no seu sentido físico mesmo, ele tinha alguma doença nos seus olhos, né? Que fez com que os seus olhos perdesse a potência da visão, né? O ato de enxergar. E não somente isso, significava também o seu espiritual, porque diversas vezes, eu venho falando nos domingos aqui, diversas vezes o próprio Deus vem falando isso aqui, da negligência do sacerdote concernente ao pecado dos seus filhos. O que ele fazia? Ele tampava os seus olhos concernente ao pecado dos filhos. Então, quando o texto fala dos olhos que se escurecia, está falando tanto no sentido físico, tanto no sentido espiritual. Outra coisa que nós destacamos desses versículos aqui é o local onde Samuel dormia. Veja bem, o local onde ele dormia ao lado da arca de Deus. Ele dormia dentro da casa de Deus, ao lado da arca do Senhor. Existe uma divergência muito grande concernente à localidade, né? Alguns vão dizer que ele dormia a cerca de 2 metros da arca, e existe outros estudiosos que dizem que não, que o termo arca, ou o termo templo, ou a palavra templo, se diz respeito à casa do Senhor, e que não era de fato do lado da arca, ou próximo, ou à vista da arca. Mas independentemente se era do lado da arca ou próximo da arca, o importante é que o texto diz que ele dormia dentro do templo do Senhor. Ele servia a Deus, né? Ele dormia em um lugar próximo à arca do Senhor. E deve ser bom você servir a Deus, estar na casa do Senhor e ainda dormir na sua presença, dormir na sua casa. Outra coisa que nós destacamos aqui é a chamada, né? Perceba, o sacerdote Eli, já velho,
sem visão, estão dormindo, perto da arca do Senhor. E de repente, no meio dessa madrugada, no meio de uma madrugada, o próprio Deus aparece para Samuel, não aparecer de forma visível. O próprio Deus chama Samuel, e ele vai chamar Samuel, e no momento que Deus chama Samuel, nós encontramos aqui três coisas interessantes. Primeiro, a genuidade de Samuel. Samuel, o texto vai dizer que Samuel não conhecia a voz de Deus, e ele era ingênuo, não no sentido de não conhecer a Deus, mas também pelo fato da sua pouca idade. Um menino de 12 anos, que servia ao Senhor, que trabalhava ao Senhor, que dormia próximo da arca do Senhor. Para quem não sabe, a arca era a presença máxima, era a manifestação máxima da presença de Deus. E esse menino agora está ampliando as suas experiências, e essa experiência é o próprio Deus falando com ele. Um menino de 12 anos ouvindo a voz de Deus. Mas pelo fato de ainda ser ingênuo, no sentido positivo da palavra, ainda de ser com pouca experiência, né? Aqui nos mostra o quanto ele ainda não conhecia a Deus, o quanto ele não tinha experiência com Deus, também devido à sua pouca idade. Outra coisa que nós nos deparamos aqui é o respeito que o menino de 12 anos tinha pelo seu líder. Quem era o seu líder? Era um sacerdote já velho, que não tinha poder mais de liderança, que estava doente, estava prestes a morrer. Mesmo com tudo isso, nós encontramos aqui, nos deparamos com o respeito de Samuel. Quando ele ouve gritar o seu nome, e ele corre até o Samuel e fala assim: sacerdote, perdão, corre até o sacerdote, e Samuel corre até o sacerdote e diz assim: eis-me aqui. E o sacerdote: não, eu não te chamei, volta a dormir. E quando ele deita novamente, Deus volta mais uma vez a dizer: Samuel. Ele se levanta, vai até o sacerdote: não, eu não te chamei, volta a dormir. E mais uma vez Deus fala assim: Samuel. Ele se levanta, vai até o sacerdote, e o sacerdote mais uma vez diz: não, eu não te chamei, volte a dormir. Por 3 vezes. Eu sei que a cultura é totalmente diferente da cultura de hoje, mas imagina se é uma criança dos nossos dias, alguém chamando ele não, eu te chamei 2, eu não te chamei 3, na terceira vez ele já xingava, na terceira vez já emburrava, ou chorava, dependendo da criança. Mas olha o respeito que ele tinha, apesar da cultura ser totalmente diferente da nossa, mas nós conseguimos enxergar um respeito do seu líder. Um menino já de 12 anos, mostrando para nós o quanto é importante, independente de como o líder é, independente de quanto o líder tem, o quanto o líder pode, ele é ungido de Deus, consagrado por Deus, e deve ser honrado e respeitado. E com 12 anos ele nos dá essa lição. E ele chega até o sacerdote e diz: eis-me aqui, sacerdote, eis-me aqui, sacerdote, eis-me daqui, sacerdote. Só que tem algo curioso aqui nesse texto que eu queria meditar com os irmãos. Por que Deus chamou Samuel 3 vezes? Por que Deus já não foi na primeira vez e falou assim: Samuel, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, como ele fez com Moisés? Por que Deus já não se apresentou para Samuel da mesma maneira que ele fez com Isaías? Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que Isaías viu Deus assentado num alto e sublime trono, e o próprio Deus se revelou para ele. Por que Deus, quando vai falar com Samuel, ele vai chamar Samuel aos poucos? Não é interessante de se pensar? Por que ele não se revela na primeira vez? Há quem diga que Deus faz isso com Samuel pelo fato da sua pouca idade, e que Deus queria primeiro prepará-lo, preparar o seu coração, preparar a sua mente, porque ele era uma criança de 12 anos, e o que ele iria ouvir da boca de Deus seria uma mensagem muito pesada. Quando Deus aparece para Samuel, Deus ele vai aos poucos conquistando, preparando o coração de Samuel, porque a mensagem que Deus ia falar com Samuel é uma mensagem muito importante e também muito grave. Tanto é, por favor, o verso 15, vê o verso 15, isso é tão verdade, que o verso 15 está escrito assim:
Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Samuel, porém, temia o quê? Relatar ao sacerdote Eli. Por que ele temia relatar ao sacerdote Eli? Porque quando Deus falou com Samuel, se revelou a Samuel, Deus revelou a Samuel falando, dando-lhe uma notícia que era terrível. Que notícia terrível era essa? A notícia terrível que o sacerdote Eli e toda a sua família seriam mortos, seriam dizimados. E aquilo foi uma experiência, aquilo foi uma mensagem impactante, a tal ponto que no verso 15, o texto está dizendo que ele ficou deitado, ele não dormiu. O texto não fala, mas dá-nos a entender, e não forçando o texto, mas dá-nos a entender que ele ficou pensativo, ele ficou diante daquilo, ele ficou temeroso com aquela mensagem, e nada mais compreensível, porque ele era um menino de 12 anos, e o próprio Deus aparece para ele. Em terceiro lugar, a mensagem era uma mensagem de morte para um homem que era supostamente, era um homem que era praticamente o seu pai. Lembra que eu disse para os irmãos que ele foi para o templo com 3 anos de idade? Lembra para os irmãos que eu não estou falando que Deus encontrou com ele com 12 anos? Foi 9 anos sendo criado por aquele sacerdote, 9 anos tendo aquele sacerdote como uma figura paterna, tendo aquele homem que ensinou tudo na casa do Senhor, o sacrifício, as cerimônias, tudo em respeito a Deus. Agora aquele homem que talvez, em certo sentido, era exemplo para ele ouve da parte de Deus agora uma mensagem, e essa mensagem então é uma mensagem de destruição para a família e a casa do sacerdote. Amém? Interessante que no outro dia, Samuel, o sacerdote Eli chega até Samuel e fica instigando Samuel. Conta, Samuel, o que Deus falou com você? O que Deus falou com você? Me conte. Mas mal sabia ele que o tema principal da conversa de Deus com Samuel era a sua própria vida ou a sua própria ruína. E até então, o menino de 12 anos chamado Samuel conta para o sacerdote Eli qual foi a mensagem. E sabe qual foi a reação do sacerdote? Verso 18. Quando Samuel conta e relata tudo e não cumpriu nada, o que o sacerdote Eli disse? Ele diz assim: Ele é Senhor, faça o que parecer bem aos seus olhos. Sabe o que ele estava dizendo? O sacerdote Eli sabia muito bem que não tinha muita coisa para fazer, que não tinha nada que ele podia fazer para mudar o quadro. Ele poderia orar, ele poderia clamar, ele poderia sacrificar, ele podia fazer qualquer tipo de voto ou qualquer tipo de obra. O máximo que ele conseguiria era um simples perdão de Deus. Mas o sacerdote Eli sabia muito bem que a decisão de Deus trazer ruína para a sua família era irreversível. E é diante disso, mediante isso, é que ele vai dizer que seja feita a sua vontade. Porque ele sabia muito bem e compreendia muito bem que os seus erros fez com que todo o povo de Israel, toda a nação de Israel sucumbisse, declinasse, falecesse espiritualmente. E com esse pensamento e diante desse fato é que ele diz que ele faça o que quiser, ele é Senhor. Amém? Até que então o capítulo de número 3 finaliza dizendo assim, verso 19: Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu Samuel, que estava confirmado como profeta do Senhor. Samuel cresce diante de Deus, abençoado como um veículo e um canal de Deus. Lembra que eu comecei o capítulo 3, verso 1, dizendo que não havia profeta em Israel? Surgiu aqui. O menino de 12 anos se torna um grande profeta de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor com as nossas palmas, por favor.
Agora eu preciso da sua atenção, que eu quero agora trazer as aplicações de toda essa história que nós acabamos de ler e de expor. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nos conta a situação religiosa de Israel, principalmente na cidade de Siló, que ficava o templo do Senhor. E nós nos deparamos com uma nação que não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, ou pelo menos relacionamento público. Era um povo que não sacrificava, era um povo que não cultuava, era um povo que não cantava cânticos ou entoava cânticos a Deus, era um povo que não honrava a Deus em nada na sua vida e nos seus afazeres, era um povo que mal ouvia falar de Deus, era um povo que não tinha conhecimento algum de Deus. E além de tudo isso, de não terem contato com Deus, eles estavam veredando-se aos mesmos caminhos dos deuses pagãos, das nações que estavam ao redor. E tudo isso por conta dos seus líderes. Quem eram os seus líderes? Os seus líderes eram homens omissos, os seus líderes eram homens insensíveis. O maior líder deles, sabe quem era? O sacerdote Eli, que permitia que os seus filhos pecassem, prostituindo dentro do templo, estrupando mulheres dentro do templo. Eli, o sacerdote Eli, era um que fechava os teus olhos para o pecado dos seus próprios filhos. Ele era um sacerdote tão omisso e tão insensível, que um dia ele não conseguiu fazer a diferença, ele não conseguiu diferenciar entre uma mulher amargurada orando, perceba a insensibilidade dele, ele não conseguiu diferenciar uma mulher amargurada orando a Deus a uma bêbada no meio da rua, de tão insensível que ele estava espiritualmente. Essa era a situação que vivia o povo de Israel. Um povo completamente distante, um povo onde a Bíblia, a palavra de Deus não tinha valia, não tinha vez. Era uma nação onde não havia profetas, era uma nação onde os seus líderes eram omissos, os seus líderes não tinham compromisso com Deus e eram insensíveis. Diante disso, nós entendemos, com isso nós entendemos que não é, escute bem, não é porque temos algum cargo na igreja, ou só porque nós somos membros de uma igreja, que somos de fato convertidos, e temos uma vida com Deus. Ei, eu estou falando de um sacerdote, que servia dentro do templo do Senhor, eu estou falando de levitas, que estavam na casa do Senhor, mas eles não tinham nenhum compromisso com Deus. Perceba que eles estavam na casa de Deus, e não é pelo fato deles estarem na casa de Deus, ou pelo fato deles terem algum cargo dentro da casa de Deus, é que de fato faria com eles se tornassem pessoas de fato convertidos. É essa a primeira aplicação que eu quero trazer para a igreja. Não é pelo fato que você tem cargo, não é pelo fato que você vem todos os domingos, não é pelo fato que você vem cultuar, que de fato você se converteu. A própria Bíblia nos fala sobre isso, capítulo 7, versículo 21 de Mateus, quando o próprio Jesus Cristo diz assim, nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O próprio Jesus Cristo disse no capítulo 6, verso 46 de Lucas, ele diz assim, e por que me chamais de Senhor, sendo que não pratiqueis o que eu vos digo, o que eu vos ensino? Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não é só porque você vem, não é só porque você está aqui, não é só porque você tem título de cristão que de fato você se converteu. Ser convertido e ser de fato salvo, ele vai muito mais além do que simplesmente vir para a casa do Senhor.
E é por isso que eu quero, nessa noite, alertar a igreja concernente a duas coisas. Nesse pouco tempo que eu tenho, eu quero alertar a igreja para duas coisas. Primeiro, uma alerta chamada alerta externa, e uma segunda alerta que é chamada alerta interna. A primeira alerta que eu quero fazer para os irmãos é a chamada alerta externa. Sabe o que significa? Nós somos um povo que há muito tempo e por muito tempo pensou-se que todos os crentes dentro da igreja, de fato, eles estão lá porque querem Deus e desejam Deus. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque pelo fato de termos este pensamento, o que o inimigo fez? O inimigo, ele introduziu de maneira sorrateira, de uma maneira covarde, dentro da igreja. Ele tem introduzido dentro da igreja, aplicado dentro da igreja, um monte de falsos profetas. E eu quero aqui essa noite alertar a igreja concernente a isso. O sacerdote Eli e os seus filhos, eles estavam dentro da casa de Deus, mas não eram convertidos e não tinha contato e relação com Deus, mesmo que ele tivesse com a estola sacerdotal, mesmo que ele tivesse com o peitoral, mesmo que ele tivesse com a sua mitra na testa, mesmo que ele tivesse com todos os seus ornamentos de sacerdote e fizesse o sacrifício, mesmo com tudo isso que parecia ser de fato o homem de Deus, o sacerdote, eles não eram. Tanto é que o próprio Deus os rejeitou, o próprio Deus os matou. Nós vamos estar falando isso no domingo que vem. E por isso que eu quero alertar os irmãos do perigo que a igreja está cometendo, quando nós fechamos os nossos olhos para um monte de líderes religiosos, que parece ser um sacerdote, que parece ser um homem de Deus, mas na verdade não tem relacionamento com Deus, não tem contato com Deus. Nós enxergamos isso nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz no capítulo 16, ele diz assim: irmãos, eu quero que vocês observeis todas aquelas pessoas que promovem dentro de vocês os escândalos, e todas aquelas pessoas que pregam as doutrinas errada, maligna, eu vos aconselho, desviai deles. Ele continua dizendo assim, verso 18: porque esses tais, escute bem, esses falsos profetas, verso 18, capítulo 16 de Romanos, ele diz assim: esses tais falsos profetas não servem ao Senhor, pelo contrário, eles servem ao seu ventre. As suas palavras são palavras de lisonjas, as suas palavras são palavras suaves, as suas palavras são palavras deliciosas, são palavras eloquentes, mas eles enganam o coração daqueles que são simples, o coração daqueles que são neófitos na fé, o coração daqueles que não estão atentos à voz do Senhor. É diante desse texto que eu quero alertar os irmãos a termos cuidado, porque nem é todo mundo que fala bem, não é todo mundo que prega bem, que faz cura, que faz milagre, que de fato é homem de Deus. Por isso que eu quero alertar a igreja concernente a essas coisas externas, que diz respeito aos falsos profetas. Olha o que o texto diz. O texto diz que as suas palavras são suaves, as suas palavras são de lisonjas. Quando nós falamos de falso profeta, nós lembramos de um camarada chamado Ário, no tempo do cristianismo, no primeiro século. Era um homem extremamente educado. Nós podemos citar um homem chamado Sonsínio, que era no tempo dos reformadores um dos mais elegantes, eloquentes, cordiais e humilde, mas era um dos piores, um dos maiores hereges que lutava contra os reformadores. Esse Ário, ele era um carismático, ele ia para as praças de Jerusalém, sabe o que ele ia fazer? Ele ia contar histórias da Bíblia, ele ia contar histórias de Jerusalém, mas ele foi um dos maiores inimigos do cristianismo, foi aquele que difundiu a não
ressurreição de Cristo, foi aquele que difundiu a não encarnação e a divindade de Cristo, negou veementemente, mas quem olhava para Ario dizia: que homem educado, que homem de Deus, que profeta, que eloquente, que humildade, Sonsínio da mesma forma. Por isso eu quero que os irmãos se atentem concernente a esses falsos profetas que têm adentrado as nossas casas através da televisão. Esses falsos profetas chamados Edir Macedo, esses falsos profetas chamados Valdomiro Santiago, esses falsos profetas chamados Agenor Duque, esses falsos profetas chamados R.R. Soares, que quando você senta na frente da televisão para assisti-los, é milagres, é palavras lisonjas, é palavras suaves, é curas, é coisa extraordinária, mas não prega o verdadeiro evangelho. O que Paulo nos ensina: desvie deles, se distancie deles, não tenha contato com eles, não se aproxime deles, não tenha eles como referência, não escute os seus ensinamentos. A igreja deve entender que nem todo mundo que está no altar, que é líder, que tem uma boa fala, uma boa eloquência, de fato é homem de Deus. Nós temos que parar com essa ingenuidade, nós temos que parar com esse pouco conhecimento, esse tipo de humildade, e entendermos que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. É a primeira alerta que eu quero fazer aos irmãos. A segunda alerta que eu quero fazer aos irmãos é a alerta interna. Todo cristão, ele deve estar atento e sempre fazer revisões à luz da Bíblia da sua fé, pois nós somos tendenciosos por natureza a inclinarmos para o pecado e a fugirmos da presença de Deus. O nosso corpo, ao longo da nossa caminhada cristã, ele vai nos auto-sabotando. Ao longo da nossa jornada cristã, ele vai nos sabotando. De que forma? O que tem ficar um dia sem orar? O que tem ficar uns dias sem ler Bíblia? O que tem faltar alguns dias de culto? O que tem na hora da mensagem, na hora da pregação, pensar em outra coisa, mexer no WhatsApp e ficar não prestando atenção naquilo que está sendo pregado? O que tem ir naquela festinha? O que tem tomar um golinho? O que tem assistir aquele filminho que não glorifica o Senhor? E você sabe o que eu estou dizendo? O que tem eu ter esse tipo de amizade? O que tem contar esse tipo de piada? O que tem eu andar por esse caminho? O que tem? Sabe o que é isso? É o seu próprio corpo te auto-sabotando. Por quê, pastor? Porque o seu corpo não deseja Deus, o seu corpo não quer Deus, o seu corpo não quer ter relacionamento com Deus, então ele te sabota de maneira sorrateira, de maneira silenciosa. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, verso 26, olha o que Paulo fala no verso 26, pois olha o que Paulo está dizendo, eu estou falando de Paulo, viu, irmãos? Paulo diz assim: eu corro, e não corro por uma coisa incerta, sim, eu combato, mas não fico combatendo, dando murro no ar. Sabe o que eu faço? Eu subjugo o meu corpo e reduzo ele à servidão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu pego o meu corpo e digo para o meu corpo, você não quer Deus, né? Você não deseja Deus, né? E o negócio é o seguinte: nós vamos buscar Deus sim, nós vamos nos encurvar diante de Deus sim, nós vamos orar sim, jejuar sim, ler Bíblia sim, orar sim, porque quem é Deus é o nosso Senhor e nós somos servos dele. Está pensando que é algo místico? Está pensando que vai vir uma luzinha do céu, apontar na sua cabeça e virou? Deus não é fada madrinha. Você pensa que vai ser de uma noite para o dia e vai mudar a chavinha? Não! É uma atitude, uma prática que começa de você, é algo que vem de você, e é isso que Deus quer que você entenda essa noite.
É isso que Deus está alertando você, meu irmão. Você de fato tem vindo para cá do Senhor, por quê? Não é pelo fato de você estar aqui que diz que você é crente, não é pelo fato que os seus pais é crente quer dizer que você é salvo, não. Você tem que se esforçar, subjugar o seu corpo e viver para Deus em santidade. Alerta-se, igreja, o seu corpo está te sabotando. E um texto que eu quero ler para os irmãos, e que você nunca esqueça desse texto, por favor, nunca esqueça desse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 7, diz assim: porque Deus não nos chamou para imundícia. O que significa Deus não nos chamou para imundícia? Deus não te chamou para você viver uma vida de pecado na casa dele. Deus não te chamou para você viver uma vida de lascívia na casa dele, de mentira, de enganância. Deus não te chamou para você viver uma vida de promiscuidade. Deus não te chamou para você viver uma vida completamente destoante, de imundícia diante dele, não. Paulo diz assim, ó: Deus nos chamou para uma vida de santificação. Deus te chamou para você viver uma vida santa diante do teu altar. Deus te chamou para você viver uma vida com boca limpa diante de Deus, com os olhos limpos diante do Senhor, vida sexual limpa diante de Deus. E o que é vida sexual limpa? Casados para a glória do Senhor. Deus te chamou para você viver uma vida santa diante do Senhor, no que diz respeito à sua mente, no que diz respeito ao seu celular, no que diz respeito à sua vida íntima, à sua vida particular, aquele momento que você está só, nas suas amizades, no seu grupo, no seu convivência, na sua convivência. Deus te chamou para você viver uma vida de santidade. É isso que eu quero que a igreja entenda, e é isso que nós devemos nos alertar. E o que eu quero alertar a igreja: nem todos que estão na casa do Senhor de fato vão conquistar o reino de Deus. Mas o que diz em Mateus capítulo 7? Mateus capítulo 7 versículo 21 diz assim: nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai. E quem é e qual é a vontade do meu Pai? E qual é a vontade de Deus? Que vivemos uma vida de santidade. Você pode dizer amém? Segundo lugar, e finalizo. Já deu 9 horas. Segundo lugar, e eu finalizo. O Dr. Wisber, diante da situação caótica, espiritual e religiosa de Israel, ele definiu Israel como uma igreja morta. Amém? Ele definiu Israel como uma igreja morta. Contudo, ele ressalta que quando um líder genuíno, piedoso, como foi Samuel, entra na cena, as condições da igreja podem mudar drasticamente. Mas não pelo fato de Samuel ter entrado no cenário de Israel é que mudou a história, não. É pelo fato de Deus ter voltado para Israel. Porque o povo de Israel estava vivendo em declínio espiritual e não tinha contato com Deus. Aí Samuel vem, fiel, piedoso, e o que acontece? Em uma nação que não tinha mais profeta e não tinha mais manifestação de Deus, agora tem. Por que, pastor, tem? Porque Samuel está lá? Não, porque Deus voltou para lá, e a graça de Deus voltou para aquele ambiente. A graça de Deus voltou para Israel. A voz de Deus voltou os cânticos, voltou os sacrifícios, voltou os profetas, voltou a busca para Deus, voltou a sinceridade diante de Deus. Por quê, pastor? Porque Samuel foi para lá? Não, porque Deus voltou para lá. Deus retornou com a sua graça para lá. Isso implica dizer, podemos concluir, que quando o homem e a mulher de Deus estão certos na sua fé, podemos viver sim e florescer sim diante de qualquer situação. A segunda coisa que eu quero te mostrar, que quando Deus está no lugar, sempre vai haver vida e sempre vai florescer. Deixa eu repetir: quando Deus está presente em um lugar,
sempre vai haver vida e sempre vai florescer. Amém? Eu quero pedir perdão aos irmãos devido ao horário, eu tive que abreviar, enxugar bastante a mensagem, mas eu finalizo citando para os irmãos um texto de Números, capítulo 18, quando o povo de Israel estava todo mundo de braço cruzado, bicudo, na porta da congregação, todo mundo murmurando contra Deus. Você sabe qual era a murmuração que eles estavam contra Deus? Era o seguinte: Deus levantou Moisés como legislador, Deus levantou a irmã de Moisés para ser profeta, profetisa, e Deus levantou Arão, irmão de Moisés, para ser sacerdote. O povo vai até Moisés, bicudo, de braço cruzado, murmurando contra Deus, dizendo: mas que negócio é esse? Que negócio é esse? Que nepotismo é esse? Legislador Moisés, a irmã profetiza, o irmão sacerdote. Você está errado, tem uma coisa errada aí. Começou a murmurar, a tal ponto que o texto diz que houve uma perseguição, queriam matar Moisés, Arão, e destruir, dizimar, ser eles os donos, ser eles os líderes. Aí Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, faz um negócio para mim. Sim, Senhor, faço. Vou mostrar para eles o que acontece quando eu escolho alguém. Pegue cada um da tribo, o líder da tribo, e manda cada um pegar um pedaço de madeira, de pau, de galho seco, isso, um pedaço de galho, e na ponta do galho escreva o nome da tribo, tá bom? E faça isso, traga até a minha presença, que eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Moisés vai lá e diz para todos os chefes da tribo, o povo que estava murmurando: olha, vocês estão querendo saber o que vai acontecer, se o que nós estamos fazendo aqui é nepotismo, é um corporativismo aqui, então Deus vai mostrar para vocês o que vai acontecer. Pega um pedaço de galho seco e escreva um nome. Aí todos escreveram, né? Dan, Gate, Naftali, Rubem, e eles escreveram, todas as tribos, eles escreveram num galho. E a tribo de Levi, quem tinha que escrever era Arão. Então Arão pegou um galho seco e escreveu na ponta Arão. Trouxeram os 12 galhos. Moisés pegou, entrou dentro do templo do Senhor, colocou os 12 galhos na porta da arca da aliança de Deus. E quando colocou, eles foram embora. E no dia cedo, bem cedo, quando eles voltaram, e quando Moisés adentrou a arca, ou dentro da presença de Deus, todos os outros galhos estavam secos, só o galho de Arão tinha florescido. E detalhe, havia flores e frutos, porque é exatamente isso que acontece quando nós estamos debaixo da presença de Deus. O que, pastor? Nós somos esse galho seco. Para que serve um galho, irmão? Ei? Para que serve um galho? Acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é acender o fogo, pôr no fogo. E se não for para pôr no fogo, é para fazer uma coisa que talvez não tenha muita importância. Um galho seco, fraco, somos nós. Temos importância nenhuma e não servimos para nada. Você sabe por quê? O galho de Arão floresceu? Porque Deus era com Arão. Eu finalizo dizendo: você só vai ter uma vida abundante se você estiver com Deus. Então eu quero alertar a igreja essa noite: viva com Deus, ame a Deus, sirva a Deus, adore Deus, se dedique a Deus, se debruce a Deus, priorize a Deus, fale com Deus, mesmo que isso doa em você ou doa em alguém. Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Ficamos de pé em nome de Jesus.